Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma conversa sobre semiótica e hoje vamos falar sobre a semiótica discursiva. Começamos hoje a nossa conversa a respeito desse tópico, né, da semiótica discursiva do Greimas. Então, lembrando que essa nossa conversa ela tem base na tese de doutorado defendida em 2001, o percurso semiótico do actante sujeito John, The God-Man, o Homem-Deus, né? Em que eu analisei o percurso semiótico do John, né, que é uma marca discursiva em texto, no enunciado, que projeta para John Lennon, o líder dos Beatles. Então, mostrei todo o percurso semiótico dele através da música God. Fiz a análise de um único texto do John Lennon, porque penso eu que aquele seria o texto que sincretiza, né, que resume toda a maneira de pensar daquele que foi o líder dos Beatles, né, o gênio, considerado o gênio dos Beatles. Sobre a semiótica discursiva do Greimas, vale destacar que o Saussure dizia que o sentido existe pelas diferenças. E o Greimas vai se inspirar, então, no Saussure para criar, então, a sua teoria da semiótica discursiva. A semiótica narrativa, conforme já informamos, ele se inspira no Vladimir Prop, que na sua pesquisa dos contos maravilhosos russos descobriu que toda narrativa apresenta uma falta inicial, que o Greimas vai chamar de disjunção. Então, na semiótica narrativa, o Greimas se inspira em Vladimir Prop. Na semiótica discursiva, ele se inspira em Ferdinand de Saussure. Então, dentro da semiótica discursiva, nós temos o que nós chamamos de embreagem, debreagem e enunciação. Então, quando eu disse o John, que está no texto God, que remete à figura do John Lennon, eu estou num processo de embreagem e debreagem, né? Porque é uma marca. A palavra John aparece no texto quando ele diz: eu era John, mas agora eu era o artesão do sonho, né? O Horus, mas agora eu sou o John. Então o John está presente ali no texto. E é uma marca, é um shift, né? É uma marca discursiva ali que vai projetar para a enunciação. É o que o Emily Bavanis ia dizer, que o enunciador ele aparece na enunciação, aparece também no enunciado, através dessas marcas. Então, essas marcas nós vamos chamar de embreagem e debreagem. Vamos entender primeiro o termo embrear, vem do francês, né? Você tem a palavra breage em francês, que quer dizer movimento. Então, você tem debreagem e embreagem. Então, lembra da embreagem do veículo, quando você pisa e você solta para trocar de marcha. Então, veja bem, a embreagem é aquela ida rápida, né, ao mundo da enunciação e a volta para o texto. Tem gente que fica na enunciação falando sobre a história dos Beatles, né, no caso aí, as entrevistas, etc, etc, falando o que a história já contou, o que a sociologia já levantou, né, e não volta para o texto, né, embreia e não debreia, debreia e não embreia, percebe? Então, o importante da teoria semiótica do Greimas é que ela é objetiva e ela, não que ela elimine e desconsidere o contexto, ela alcança o contexto por meio do texto, faz o caminho inverso daquelas teorias que usam, né, o contexto para explicar o texto. O Greimas parte para o caminho inverso. Do texto, ele explica o contexto, ou procura explicar o contexto pelas essas marcas, né? Daí a importância de nós estudarmos dentro da teoria os embreadores e os debreadores. Então, por meio da semiótica discursiva, nós podemos verificar o sujeito no que diz respeito à sintaxe, né, discursiva, o seu papel temático em determinado tempo e espaço. Então, a enunciação, em seu sentido mais amplo, representa, pois, as relações entre o que é dito
e as diferentes fontes que produzem afirmações como os sujeitos pertencentes ao discurso, destinador e destinatário, e a situação de comunicação, e está relacionada à subjetividade da linguagem do Benveniste, né? Quando o Benveniste vai falar sobre a linguagem, ele aborda essa questão. Então, esse ator, guarda bem, esse tempo e esse espaço, né, podem ser alcançados por meio das embreagens e debreagens, que projetam o destinatário sujeito enunciatário no nível da enunciação. Então, eu vou citar aqui o Greimas e o Cortés no dicionário, aquele que aparece sem data, e alguns dizem que ele é de 1979. Páginas 145 e 146 do dicionário, traduzido já para o português do Greimas, ele diz o seguinte, junto com o Cortés: conforme os pressupostos epistemológicos, implícitos ou explicitados, enunciação se definirá de duas maneiras, seja como estrutura não linguística, que seria no caso referencial, que subentende a comunicação linguística, seja como uma instância linguística logicamente pressuposta pela própria existência do enunciado. Então, se existe o enunciado, existe também a enunciação, que dela contém traços e marcas. Então, no enunciado, as marcas, né, os traços estão ali, os embreadores, debreadores, os shifts, né, como falamos em inglês, conforme eu já expliquei antes. Então, o papel actorial ou actancial, ele é colhido das estruturas semionarrativas. São os traços e marcas postos no enunciado que nos permitem ir à enunciação que nos interessam, né? E não o contexto psíquico ou sociológico como influenciadores da sua produção, do ato de linguagem singular, porém muito mais abrangente pela combinação, né, e pela contaminação da subjetividade. Então, veja bem, há aqueles que defendem que você estudando o contexto, você vai conseguir explicar o texto, entender a época que foi produzido, quem produziu, quais as circunstâncias históricas da época, e procuram explicar então o texto dessa maneira. Esse é o caminho que o Greimas vai fazer uma leve crítica de subjetividade. Então, o que o Greimas se interessa é justamente no texto, o que está dentro do texto que leva para fora do texto, isso sim. E é assim que ele procura trazer a sua contribuição para a análise objetiva dos enunciados de caráter verbal, não verbal e também sincrético. Então, nós não estamos interessados no autor, no caso, né, que a literatura fazia aquela pergunta, ainda faz, né, o que o autor quis dizer para o aluno na sala de aula. Então, nós não estamos interessados no autor, né, o Greimas não está interessado no autor, diretamente. Como ali no texto God, por exemplo, Deus não se está interessado no autor, no John Lennon, o líder dos Beatles, está se interessado no John, que é aquela marca discursiva que aparece ali. Então, o resultado desse ser não é por nós procurado em termos do contexto em que foi criado, mas no interior do texto projetado pelo autor. Então, o autor projeta, né, o eu enunciador ali no texto, e revelador dos estados de alma do narrador posto em discurso. Então, vamos ver aí o estado de alma do John. Deixa o John Lennon para fora do texto e vamos ver então como que o John se apresenta ali dentro do texto. Então, essa é a proposta. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa preliminar sobre semiótica discursiva. Há muito a se falar a respeito de enunciação, de embreagem, debreagem, mas estão dentro da semiótica discursiva e vamos continuar com essa conversa, com esse assunto no nosso próximo encontro. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima.